Oi, gente que está chegando aqui agora, depois que vai estar vendo esse vídeo no YouTube, seguindo a gente aqui no Nós. Hoje tem um debate quente sobre cancelamento, um tema atual. O pessoal que está chegando aí agora, que é um tema que vem ganhando ampla repercussão. E teve um manifesto assinado por mais de 150 escritores, escritoras, que foi uma polêmica nos Estados Unidos, né, falando um pouco desse cerceamento da liberdade de expressão. E a gente teve agora também um caso talvez mais recente, né, ontem, um pouco de domingo para ontem, da Lilia Schwartz, sobre a Beyoncé. Acho que foi o novo caso aí polêmico também de cancelamento. Então é um tema que tem ganhado ampla visibilidade, ampla repercussão, e a gente está aqui hoje para conversar sobre isso, esperando o Érico, meu colega, aqui entrar, para a gente começar esse debate, falando sobre o que há de novo, né, no cancelamento, se existe uma prática histórica e o que há de diferente. Ó, o Érico entrou aqui, deixa eu ver... E aí, parceria, tudo E aí, bom? parceria? Tudo já, parceria? Boa noite para todo mundo que está aí nos vendo, né? Nos ouvindo também, tá certo? Vamos lá para o debate. Massa. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Tudo certo? Perfeitamente. Maravilha. Isso é uma coisa boa, né? A conexão tá ok, já é um bom sinal. Em tempo de 1000 lives e 1000 coisas é uma loucura. Maravilha. Pronto. Tá me ouvindo, Hoje é né? a introdução e a gente começa a conversa, né? Eu quero esperar 2 minutos para ver se alguém entra mais. O que é que você acha? Acho que eu posso ir introduzindo um pouco, o pessoal tá entrando, né? Isso. Acho que é um tema. Estava dizendo aqui, inclusive, para quem vai depois estar vendo a gente no YouTube, eu já vou começando a fazer uma introdução para não ficar aquele gap ali sem nada, né? Mas Isso. falando disso, né? De que tem um novo sentido, talvez uma polêmica ampla, né? Hoje, então, o caso mais recente talvez seja a polêmica Lilia Schwartz-Beyoncé, né? A nova cancelada do momento, mas com vários, eu acho que aspectos importantes para a gente conversar, para a gente discutir, e talvez para contextualizar, enquanto o pessoal está entrando aí, né? Eu acho que isso vai ser uma conversa, né, entre a gente vai, enfim, não é tanto uma entrevista como a gente, aqui entre, né, a gente vem conversando sobre esses temas, tudo, então vai ser um bate-papo sobre um tema que é quente, que tem ganhado visibilidade, que não é novo, né? Eu acho importante a gente começar, talvez, situando um pouco os processos históricos de cancelamento, que evidentemente tinham outros nomes, né? Então, uma ideia de silenciamento, né? Ou seja, quem poderia falar, quem não tinha visibilidade, quem tinha voz, quem não tinha, quem estava dentro do discurso, quem estava fora. Formas históricas de linchamento, né? Eu acho que o que a gente tem visto é uma incorporação para as redes sociais, né, de uma prática que existe como violência física, né, formas históricas também de linchamento, e práticos, digamos, extrajudiciais, amplas, né, que se a gente pensar historicamente, você tem práticas que remetem a uma lógica de faroeste, né, como eu tenho enfatizado, essa coisa de fazer justiça com as próprias mãos, uma prática de queimar na fogueira em praça pública e uma catarse, né, que isso traz. Então, assim, tudo isso constituir um processo, né, histórico, e que a gente encontra formas diferentes, né, talvez hoje nas novas, né, ou talvez uma forma como isso assume num debate, na forma de circular isso nas redes sociais, né? Eu acho que seria interessante trazer isso muito para esse novo meio, mas lembrando que o tipo de conteúdo, né, persecutório, punitivista, é algo que encontra, inclusive, em uma execução extrajudicial, quando um policial, né, entra numa favela e mata, né? Então, são formas extrajudiciais de cancelamento, né, às vezes muito mais graves, que muitas vezes vai propriamente no linchamento e na execução da vida das pessoas, né? Mas que hoje adquiriu outras visibilidades, outro sentido, talvez, nas redes sociais, e que eu acho que também é importante a gente, para pautar a nossa conversa, lembrar
que não se trata somente de pessoas que já têm grande visibilidade e grande prestígio, né? Eu acho que a preocupação que a gente está tendo com o linchamento é quando isso atinge pessoas que não têm visibilidade, não têm condições de defesa, que acaba tendo a sua reputação, né, e a sua trajetória a priori, né, cancelada por conta, às vezes, de uma acusação que a gente não sabe, pode ser verdadeira, pode ser falsa. E aí eu lembrar aqui um exemplo para a gente começar a conversa, né, que aconteceu nos Estados Unidos, a gente conversou um pouco sobre isso também, de um filho de imigrante mexicano, ou seja, pensando no trabalhador, na trabalhadora, pessoas, enfim, comuns, não são estrelas, nem pessoas de visibilidade, que estava instalando um dedo no trânsito e alguém filmou aquele ato, marcou o lugar onde ele trabalhava, porque já havia uma incorporação de um sinal de ok, que ele achava que o outro estava fazendo, como um ato apropriado por supremacistas brancos. Ou seja, evidentemente, nem todo mundo que faz ok tem essa intenção, né? Mas já há uma ressignificação. E ele achou que essa era a intenção daquela pessoa, fazer um ato racista. Ele estava, inclusive, nem fazendo ok, me estalando os dedos, podia estar fazendo ok. Acabou que essa vida, e toda a carreira dessa pessoa, ele foi demitido do trabalho, ele não consegue mais outro emprego, né? Porque se digitar o nome dele na rede social, está lá. Por isso tem um debate no direito hoje do direito do esquecimento, né? Então, isso que muitas vezes uma pessoa é acusada, hoje está tudo lá nas redes, você tem o histórico, independente da acusação ser procedente ou não, né? Mas a vida e a carreira da pessoa já está cancelada ad eterno, né? Então eu acho que são esses casos que a gente tem intenção de a gente conversar hoje, né? Pensar então, não somente na figura das pessoas mais em evidência, mas o efeito que isso tem na prática hoje da vida de qualquer pessoa, né? O que é que você acha aí de se há mudanças desses processos históricos? O que é que a gente hoje entende propriamente por cancelamento, né? Para a gente começar aí essa conversa. Pois é, eu acho que o cancelamento, como você colocou, historicamente sempre existiu, se a gente considera o cancelamento como silenciamento, né? Cancelar uma pessoa tem essa lógica de que você vai simplesmente não deixá-la falar, é silenciá-la. E a história é marcada pela opressão, evidentemente, né? Mas eu quero falar mais da história circunscrita ao Brasil, porque é muito complexo o tema, é bem complicado, enfim. Como você colocou muito bem, teve várias componentes que vão, por assim dizer, formar um alicerce desse debate sobre o cancelamento, né? Mas a gente pode tomar o cancelamento como uma forma de silenciamento. Vamos pensar nesses termos também, né? Bom, historicamente, a gente tiveram várias pessoas que não tiveram acesso à tribuna, à justiça, à tribuna pública de falar, né? Ainda hoje é um privilégio ter poder de fala e ter alcance na fala, é um privilégio extraordinário, né? E os grupos sociais ainda são sonoramente negligenciados do ponto de vista de suas pautas, de seu lugar de se expressar, né, de forma contundente naquilo que lhes concerne. Então, as redes sociais, elas, em algum sentido, elas aumentaram a esfera pública. Ou seja, elas tornaram a esfera pública algo mais amplo do que o parlamento ou mesmo a opinião pública tradicionalmente colocada nos jornais do Brasil, que pertence a uma pequena família, a um grupo de famílias que monopolizavam a informação. As redes sociais, elas conseguiram ampliar isso, no sentido de que todas as pessoas podem opinar, podem falar. Então, em certo sentido, as redes sociais, elas ampliaram o debate e a esfera pública e permitiram que vários atores participassem desse debate de forma mais quanto mais. Então, a gente construiu uma esfera pública diferenciada que permite que as pessoas possam se comunicar, protestar e, muitas vezes, relatarem abusos que sofrem, relatarem sofrimentos que passam, como um mecanismo de denúncia, né, para que a justiça, de algum modo, seja mobilizada. Muitas vezes as pessoas mobilizam as redes sociais para se protegerem, né, ou seja, tornar público aquele caso é uma forma de se proteger socialmente. Então, as redes sociais, elas têm, diríamos assim, uma contribuição importante para a ampliação da esfera pública. Agora, aí vem outro lado que é importante ser colocado, pensando também a própria lógica das redes sociais, é que elas são, como eu estou escrevendo um texto agora, elas são diretamente ligadas a empresas, ao capitalismo. Elas são produtos do capitalismo, elas rendem lucros, né? E lucros exorbitantes. O Facebook, o Instagram e o Twitter renderam mais de dezenas de bilhões de dólares no ano passado, vão render muito mais esse ano, porque a gente está confinado, a gente está aqui no Instagram fazendo esse debate, né? Então, existe uma lógica também que envolve a ideia do lucro.
Então, as redes sociais, muitas vezes, elas se constituem na maneira de valorizar, por exemplo, temas polêmicos, valorizar falas que todo mundo erra, fala, né, bobagem, quem não faz isso, né? Então, as redes sociais, elas potencializam isso. Potencializam de forma avassaladora certas notícias. Então, elas se transformam, nesse contexto, muitas vezes, como máquinas também de injúria e difamação. Então, diríamos assim, o espaço público, ele é importante, ele está sendo ampliado pelas redes sociais, grupos que não tinham voz estão tendo voz, isso é fundamental, mas, ao mesmo tempo, você tem uma absoluta, diríamos assim, um absoluto espraiamento das opiniões, ou seja, as pessoas individualmente podem emitir as opiniões que querem, como querem, da forma como querem, mas isso termina, muitas vezes, solapando, diríamos, um debate público mais pensado numa dimensão coletiva. A estrutura racional das redes sociais é uma estrutura individualista, individual, de denúncia individual. Então, essa lógica do indivíduo que está presente nas redes sociais, que é a lógica do capitalismo, ela não pode ser sonegada quando a gente faz um debate como esse. Né? Porque, muitas vezes, a dimensão que essas coisas tomam nas redes sociais, elas estão ligadas também a essa capacidade, diríamos assim, de reprodutibilidade técnica, é um tema que você conhece muito bem, que as redes sociais permitem, né? Ou seja, elas permitem a reprodutibilidade técnica também de massacre de reputações. Né? Por quê? Porque não há, na esfera pública das redes sociais, nenhuma forma de controle no sentido de discutir certos mecanismos ou certos códigos de ética, por exemplo. No espaço público institucional, você tem códigos de ética. Na universidade na qual estamos, temos o código de ética. Mas no espaço público, como é esse código, ele é muito difuso ou quase inexistente, para não dizer rarefeito, você termina, de fato, abrindo margem para campanhas de perseguição, de injúria, etc. Então, eu acho que temos que pensar também a estrutura por meio da qual as redes sociais são, diríamos assim, montadas. Né? Uhum. É interessante porque antes a gente tinha a figura do boato, né? Antes das redes, você tinha assim, uma forma, talvez, de cancelar reputações, que podia ser um boato. Um boato, ele pode ser verdadeiro ou falso, né? Ele não está decidido a priori, né? Mas, ou seja, existiam formas também de punição social, né? Que poderia ser, você falar mal de alguém, aquilo poderia ser procedente ou não, você muitas vezes não tem a meios, né, de verificação daquilo. Nas redes sociais hoje, aquilo fica... Há uma espécie de cristalização temporal, né? Porque aquilo que, sei lá, você tweetou há 15 anos pode reverberar e uma pressuposição de que aquilo você hoje pensa da mesma forma, ou seja, de que blinda a própria possibilidade que todos têm de rever conceitos, né? Repensar. Isso que está, inclusive, na base da crítica estrutural, né? A possibilidade da mudança, né? Que as pessoas podem... Imagine passar a pensar diferente e aprender, né? Até a significação dos usos dos conceitos. Por exemplo, o termo denegrir, né? Que era um termo que foi trazido à tona como uma base racista que tinha por trás do termo, mas assim como a ressignificação do sinal de ok, não está dada a priori, né, uma intenção racista né, por trás daquele uso. Mas isso também não quer dizer, né, que não haja justamente essa dimensão de racismo estrutural, ou seja, aquilo que compõe a forma que, de algum modo, nas práticas, muitas vezes inconscientes, né, as pessoas tomam atitudes racistas, para usar esse exemplo. Né? Mas eu acho que nas redes sociais você tem hoje um tipo de fenômeno, né, assim, de voltar essa crítica que poderia ser estrutural, ou seja, aquilo que perpassa, que atravessa a nossa visão de mundo, para essa crítica individual. Né? Talvez seja outro elemento que você está apontando como algo que perpassa a lógica das redes sociais, que é essa individualização da crítica, né? A pessoalização, ou seja, o fato de que a crítica está dirigido para aquele indivíduo e ele deve ser punido. Né? Exato. Então, como eu estava dizendo, é importante que a gente valorize a educação. Eu acho que as redes sociais elas ampliam também uma falta de debate educacional, uma falta de uma educação dos afetos, que é um tema muito caro a gente, os afetos. Ou seja, falta uma educação, inclusive, para a gente poder se posicionar no debate público sem querer ofender. Eu acho que esse é um debate importante, porque se a gente aposta na educação, a gente não pode estar apostando na ofensa nem na punição. Apostar na educação, aposta que as pessoas podem mudar.
Então, quando conceitos como racismo estrutural aparecem na cena pública, eles devem servir para a gente como, diríamos assim, um anteparo, ou ainda melhor, uma base para um debate de como a gente deve orientar nossas ações nas redes sociais. Ele não pode ser agora um instrumento de acusação para todas as pessoas no sentido de diminuí-las e, no caso da expressão clássica agora, cancelá-las. A gente tem que pensar as questões estruturais como uma possibilidade da gente agora aprender com elas e, ao mesmo tempo, diríamos, se corrigindo mutuamente. Eu acho que não tem problema nenhum a gente receber crítica. Acho que a crítica faz parte da vida pública. Né? Isso é uma coisa que pode ser vista em filósofos liberais, como John Stuart Mill, pode ser percebido também em filósofos de uma tradição mais à esquerda, que defendem claramente que a crítica, o Marx é um filósofo crítico. Ou seja, a crítica é um elemento central na vida pública. Não tem problema criticar, não tem problema ser criticado também. Eu acho que muitas vezes a gente tem que ter clareza de que a vida pública, quem se posiciona, quem é intelectual público, vai estar sujeito à crítica. Não tem dúvida sobre isso. E várias pessoas não vão ser canceladas por isso. Mas que tenha raiva nas redes sociais, que as pessoas possam, muitas vezes, fazer falas catárticas, essas falas elas não têm o poder de cancelar certas pessoas. Quem cancela são instituições. Por exemplo, foi uma empresa que demitiu esse cara no México. Né? Foi uma empresa que demitiu tal pessoa lá nos Estados Unidos, um prêmio Nobel, que foi acusado de ter falado coisas sexistas e perdeu espaço na universidade. Eu acho que é importante que as instituições que não estão nesse espaço público pulverizado que são as redes sociais, que elas pensem e respeitem, obviamente, o direito fundamental da defesa, da pessoa se posicionar, etc. e tal. Né? Isso é óbvio, tem que ser respeitado. Mas eu acho que é importante que a gente tenha um preparo, acho, educacional para lidar com essa possibilidade maravilhosa que é de ter uma palavra pública, de ter uma voz que as pessoas nunca tiveram historicamente. Né? Então, é importante que esse espaço seja, de fato, alimentado por uma perspectiva educacional menos de uma perspectiva punitivista. Então, eu acho que conceitos como racismo estrutural, machismo estrutural, sexismo, classe, são conceitos que nos ajudam a pensar estruturas. É claro que as estruturas são instanciadas em indivíduos. A gente não pode cair naquele discurso ingênuo de dizer que o Brasil é um país racista sem racistas. Né? Você acha que o Brasil tem racismo, mas você não se acha racista. Mas se achar racismo quer dizer que você esteja agindo de forma proposital, de diminuir as pessoas. Significa dizer que muitas vezes você está produzindo e reproduzindo uma lógica, como diz o Silvio Almeida, né? Uma racionalidade, né? Que está presente na vida pública também. Então, o desafio da gente como intelectual é estar atento a isso. E se expor é uma forma de aprender também. Ou seja, você aprende a partir do momento que você se expõe. Porque você vai colocar suas opiniões e suas opiniões, elas inevitavelmente vão estar atravessadas das estruturas sociais nas quais estamos. Então, o desafio da gente é aprender a lidar com essas falhas, aprender a lidar com esses erros que são incontornáveis na vida humana. A gente vai errar, e vai errar a partir dessas estruturas que nos foram impostas antes da gente existir. Então, acho que o desafio é ter uma perspectiva mais educacional sobre esses processos, ter uma perspectiva muito mais ligada, portanto, uma educação dos afetos, né? Que a gente trabalhe muito mais no registro de construir um diálogo e fazer a rede social, de fato, ampliar a esfera pública e não deixar a rede social ao cargo dos indivíduos que agem como querem, da forma como querem, das questões como querem. Então, é importante, e aí eu acho que é importante que nós, da universidade, nós, as pessoas de movimentos sociais, devem estar na rede pública, falando como movimento, falando como universidade, para dar também esse caráter institucional às redes. Ou seja, eu acho que as instituições devem ir às redes sociais. Elas devem ir às redes sociais para aprender e para ampliar de forma mais consistente o espaço público. Eu gostei muito até achei interessante a postura da reação da Lilia Schwartz às críticas, né, que ela recebeu. Ela escreveu depois um pedido, né, de desculpas e querendo aprender, né? Eu acho que é essa postura, assim, de alguém dizer, pô, eu estou aberto a ouvir as críticas, ou seja, a aceitar, ver onde eu errei, né? E a partir daí dizer, puxa, de fato, ou seja, há uma percepção de uma prática estrutural do racismo, que muitas vezes ainda que não seja intencional, é subliminar a própria forma, o teor, ao modo como uma pessoa acha que pode dizer, falar pelo outro, né? Eu acho que essa é a delicadeza, assim, no processo de escuta, de você entender, como intelectual, ou na postura, por exemplo, eu, como homem branco, de ouvir, né? De entender que não dá sempre para esse intelectual falar pelo outro, dizer o que o outro sente, ou o que significa uma emancipação do negro, da negra, e a partir do alto do seu patamar e da sua
pretensão de visão de mundo, você autorizar e saber o que é certo. Né? Então, eu acho que as críticas que foram feitas à Lília, eu acho que ela acolheu essas críticas, né? Ela aprendeu, é isso que eu estava, quando alguém mencionou aqui, inclusive, em relação ao termo denegrir, é a questão da postura da recepção da crítica. Né? Quando alguém chega e diz, pô, cara, não é bacana você usar esse texto, há um histórico de racismo por trás do texto e tal, então deixa de usar. Massa, esse aqui é o tipo, né, de poder das pessoas aprenderem, porque nem sempre a pessoa que, né, cresceu achando que o termo era ok, ela aprende a entender que existe uma estrutura racial por trás daquele uso daquele termo, que não é ok. Então é isso que eu acho que está no processo de aprendizado que as redes sociais também oferecem. Então eu concordo contigo. Eu acho que hoje, inclusive, há também uma espécie de banalização do que seria cancelamento, sabe? Porque me parece que o outro extremo do cancelar o cancelamento é as pessoas confundirem qualquer tipo de crítica a cancelamento. E não é. As pessoas têm que estar abertas a ser responsáveis por aquilo que pensam. Inclusive, isso foi uma coisa que a Emicida falou, que eu achei, que eu concordo, né, com ele. Quer dizer, olha, as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que dizem. Né? Então, isso existe uma responsabilização do que se pensa, do que se diz, e que tem que estar aberto à crítica. Não é toda crítica agora que vai ser banalizada e cancelada porque é cancelamento. Não, crítica faz parte desse jogo democrático, faz parte de um jogo de aprendizado, né, das pessoas falarem, achando que estão falando, como pega novamente o caso da Lília, né? Então, pronto, estou falando. E aí, a crítica que ela recebeu, ela disse, pô, vou ouvir, o que é que essas pessoas estão tentando me dizer? E a partir disso, você encarar aquilo, quer dizer, fazer uma autocrítica a partir do que os outros estão apontando, né? Como, ó, talvez tu não esteja percebendo isso, talvez isso não seja claro, mas é legal aprender a partir do que se fala, né? Eu acho que essa é uma postura, digamos, mais propositiva, né? Construtiva da crítica e do debate, que, quer dizer, faz com que quem esteja sendo criticado ouça e acolha aquelas críticas, quanto faz também do outro lado que a pessoa critique quando tem que ser criticado, mas sem eliminar, cancelar, então destruir a reputação da pessoa. Né? Eu acho que tem muita coisa que está entre, né, o passar pano e o cancelamento. Né? Porque muitas vezes a gente passa de um extremo a outro. Né? Quem quando não está cancelando é porque está passando pano. Mas eu acho que tem muita coisa produtiva e importante entre esses dois extremos. Né? Eu acho que esse é o ponto do debate. A educação. Quem é educador e quem é educadora não pode ser punitivista. Eu acho que quem é educador e quem é educadora tem que entender que o aprendizado é um processo lento, gradual e deve ser contínuo. Ou seja, não está dado para a gente que a gente vai mudar no primeiro passo, pelo erro. Alguém criticou, mas ela já errou em outro momento. Gente, nós vamos errar sempre. O erro não é um acidente da vida humana, ele é a nossa condição. Então, o erro ele é constituído nas nossas ações e nós vamos reincidir, inclusive, nos mesmos erros. Então, não tem como a gente esperar que as pessoas não errem. Eu acho que esse é um ponto importante. Por quê? Porque muitas vezes o punitivismo está alicerçado numa dimensão moral e essencialista das pessoas. E a gente tem que entender que todo mundo erra e erra do mesmo modo. Então, quando a gente trabalha, como a gente trabalha na área da educação, a gente percebe o quê? Que a gente não vai simplesmente, quando um estudante ou uma estudante comete erros reincidentes, nós não devemos simplesmente reprovar essa pessoa, puni-la, etc. A gente tem que estar junto com ela, inclusive entendendo que a avaliação é ela mesma um processo. Ou seja, a própria avaliação é um processo educacional, desde que a avaliação seja no sentido do quê? De construir. Né? E de construir sabendo que os erros podem ser reincidentes. Lília Schwartz pode daqui a 10 anos, 5 anos ou 3 anos, escrever outro texto cometendo outros erros. E isso é aprendizado, porque se o racismo é estrutural, se o machismo é estrutural também, a gente vai entender que essas estruturas elas não mudam de uma hora para outra, nem em pessoas que estão engajadas com mudança. Isso não muda nem nas pessoas que são vítimas, na maior parte dos casos, do sofrimento que a sociedade imputa. Ou seja, é importante que a gente pense na dimensão educacional, né, como o Paulo Freire coloca, né? E eu acho que a gente de esquerda, os educadores e educadoras, devem pensar muito no horizonte da recuperação do debate com Paulo Freire. Eu acho que Paulo Freire é muito feliz quando diz que a gente tem que convencer as pessoas. Temos que debater com elas. Não é à toa que Paulo Freire é super perseguido pelo governo Bolsonaro.
né? Porque justamente o governo Bolsonaro parte de uma concepção da educação que é essa, da violência, da punição, da força falocêntrica. A educação no âmbito progressista ela tem que ser colocada como um processo de contínuo aprendizado. E que o debate público facilita isso. Eu acho que o debate público coloca isso. É claro que você vai ter pessoas que vão estar muito nervosas, raivosas, né? Mas as pessoas também vão estar colocando textos importantes, posições críticas, que não estão desejando destruir outra pessoa, destruir a reputação da outra pessoa, mas todos estão desejando ampliar o debate. Eu acho que foi inclusive o vídeo que a gente gravou no canal, né, no Nós, que eu comentava o caso da Lívia, eu comentava no sentido de dizer, ok, é um racismo estrutural, tem problemas graves no texto, e o que, é que aquele vídeo serve pra gente, aquele texto dela serve pra gente? Serve pra gente, nós, intelectuais, aprendemos. Aprendemos, por um lado, a ser mais intelectuais, ser mais rigorosos na análise, ou seja, tentar fazer uma análise daquilo que a gente conhece melhor. Por outro lado, também aprendemos que o intelectual não pode falar de tudo da forma como quer, do jeito que quer, e, sobretudo, normatizando como os movimentos sociais devem proceder. Então, acho que é um aprendizado para todo mundo, não é só para ela. É para a gente também. Não é ninguém está num lugar de superioridade moral ou teórica que está impassível de cometer erros. Então, é importante que a gente aprenda também com essas pessoas que estão conosco, né, nesse sentido do erro. Né? Uhum. Eu acho bem importante assumir essa possibilidade que a gente tem de aprender, né? Se a gente elimina essa possibilidade de aprendermos, eu não sei o que é que a gente está fazendo com a crítica, né? Assim, porque a gente já assume que todos os indivíduos, inclusive entra em choque com o pressuposto estrutural, né, que a gente está falando. Então, assim, que o racismo é estrutural, que o machismo é estrutural. Você diz, olha, se isso perpassa, ou seja, primeiro assumir isso é dizer que as pessoas são, de algum modo, o modo como constitui a sociedade, a nossa visão de mundo brasileira, né, enfim, falando do nosso contexto aqui, se ela é pautada nesses termos, um processo de autocrítica e do outro apontando, né, a crítica tem que ser direcionado para isso que nos constitui enquanto sujeitos, né? Então, assim, esse processo, é abrir a possibilidade do aprendizado como possibilidade de a gente mudar esse processo, né? Aquilo nos quais, onde fomos, de algum modo, constituídos, né? Aquilo que normatiza, que padroniza, inclusive nossos desejos, né? Nossas preferências, nossas opiniões, isso tudo é muito arraigado na estrutura. Eu acho que afirmar isso é até mais profundo e significa justamente dizer, não, então a pessoa não foi intencionalmente racista. Mas o problema é esse, que o buraco é muito embaixo, né? Assim, ele estrutura, ele perpassa as nossas práticas, ainda que muitas vezes de maneira mais inconsciente, né? Agora, eu acho que é interessante, Érico, o cancelamento também como um sintoma, né? Eu acho que ele aponta um termômetro inclusive de falhas nas instituições da justiça, que são importantes, né? Ou seja, quando alguém precisa, porque o início do cancelamento ele vai muito, por exemplo, alguém está cortando uma árvore e aí você vai lá filmar, né? Um pouco pegando o processo como isso, né, catalisou nas redes sociais. Tá vendo, o cara tá ali, aí você registra, tem um testemunho, aí você acusa e a pessoa vai ser depois, enfim, vai ter todo seguir propriamente, ou seja, o processo das instituições da justiça, ou seja, um processo jurídico, que agora me parece que foram transferidos para esse punitivismo moral das redes sociais, né? Então, o indivíduo ele é punido já numa pena, inclusive, que muitas vezes é desproporcional. Isso é uma coisa que eu tento falar um pouco na entrevista, assim, de que, e uma parte que eu não trouxe lá na entrevista, né, mas que a pena, do ponto de vista do direito, ela é proporcional a um delito, né? Ou seja, quem melhor estabelece isso, né, dentro do modelo das instituições de justiça, não são os próprios indivíduos dentro da sua régua moral, que pode punir, inclusive, eternamente, né, alguém. Isso, o risco que eu vejo aí é entrar em paradoxo com um modelo antipunitivista, que muitas vezes é assumido, inclusive, por movimentos de esquerda, dentro de um espectro mais progressista, todo o projeto, enfim, anti-encarceramento, você tem uma postura de não dos colapsos que há nesse processo de punição, mas acaba sendo transferido para essa prática moral de punição. Enquanto sintoma, eu acho que o cancelamento ele tem dito que há uma falha nas instituições de justiça, né? Ou seja,
de que a justiça é seletiva, de que já existe uma forma extrajudicial de cancelamento, enfim, que separa corpos brancos e negros, que quando chega na delegacia, a forma de acusação, dentro do feminismo, eles tentam trazer, né, a importância disso, de que muitas vezes, historicamente, a opinião e a acusação delas não eram ouvidas. Né? Então você chegar, pô, eu estou dizendo que estou sofrendo um tipo de violência, de assédio sexual, no trabalho, em casa, etc. E isso não é levado a sério. Né? Então há uma espécie de válvula de escape. Né? Ou seja, eu acho que como cancelamento, o fenômeno ele é compreensível. Né? Eu acho que muitas vezes eles estão dizendo, olha, existe uma falha grave nas instituições de justiça que efetivamente não está fazendo justiça. Ou seja, que há uma parcialidade, há vozes que contam mais do que outras, né? Ou seja, há um tipo de punição que é diferente dependendo, né, de quem está sendo punido. Então é evidente que como diagnóstico, ou seja, como apontando um problema, eu acho que é algo que traz uma reflexão importante, né, para a gente fazer a crítica também às instituições de justiça. Né? O que é que você acha? Exato. Os movimentos sociais foram decisivos como burgueses, do ponto de vista filosófico, eu estou falando, obviamente, né, poderem se ajustar minimamente a certas demandas. Você tem, por exemplo, a Lei de Maria da Penha, foi uma grande luta. Né? Criminalizar o racismo foi também uma grande luta. Né? E é uma luta dentro do campo progressista. É curioso notar que quem dá disponível ao aprendizado somos nós, que estamos do lado da educação, do lado da compreensão, da escuta. Do outro lado, você tem formas de lidar com as redes sociais que são extremamente violentas. Existem posturas racistas, misóginas, descaradas e deliberadas. Né? Como o próprio presidente, já enunciou milhões de barbaridades. Né? Os filhos dele também falam coisas assim terríveis o tempo todo. E, evidentemente, que essa postura tem amparo, eles têm um público para isso. E eles não estão nem aí porque a gente está colocando como posição de construção de esquerda, etc. Então, o desafio da gente é trazer esse debate que os movimentos sociais fazem para uma esfera pública ainda mais ampla, e as redes sociais elas permitem esse tipo de aproximação dos movimentos sociais com as instituições. Ou seja, há uma pressão social, tanto do ponto de vista dos corpos que fisicamente ocupam certos espaços na sua luta, como há também uma presença dos movimentos sociais das redes sociais que permite uma pressão sobre certos setores da sociedade que dificilmente vão mudar. A gente tem uma estrutura da justiça extremamente conservadora, misógina, racista. Ou seja, são instituições que não punem pessoas brancas em geral, são instituições que punem massivamente, como você colocou, pessoas negras, punem as mulheres, não só por não protegê-las, mas também a partir do momento que as deixa desguarnecidas de qualquer tipo de política social, empurram ela para os seus agressores. Né? Então, a gente tem uma situação muito delicada, porque as instituições elas são extremamente fragilizadas. Então, é normal que as pessoas, você colocou muito bem, que as pessoas façam um tipo de justiça pessoal, porque as redes sociais elas têm essa estrutura da pessoalidade, a estrutura do individualismo, e, de alguma forma, é a maneira como as pessoas encontram, naquele contexto específico, de colocarem suas questões no espaço público. Isso é fundamental e tem que ser preservado. Né? Agora, o desafio é que a gente tem que ter esse movimento também de combater as instituições no sentido de tentar fazer que elas possam escutar e possam ter a presença dessas pessoas que historicamente estiveram ausentes delas. São as pessoas negras, são as mulheres. Né? Então, acho que esse é um desafio importante que a gente tem que travar. Né? Quando a gente fala, nós que nos ocupamos esse espectro progressista com maior quantidade de variáveis de matizes, mas é um aspecto que aposta que a convivência social tem que ser pautada em sinais de igualdade, em sinais de horizontalidade, que só podem ser conquistados com muita luta. Então, os movimentos sociais eles são decisivos para isso. Para a gente entender, inclusive, que é o racismo. A gente aprende que é o racismo com as pessoas colocando muitas vezes informações nas redes sociais. A gente aprende que é racismo também no espaço público, no debate público, nas redes sociais. O que a gente não pode confundir, nós que somos da educação, temos que ter atenção a isso, é que pautas individuais, estritamente individuais, relações estritamente individuais, eles não podem ser dissociados de uma reflexão mais ampla. Então, o desafio da gente, como educador, é sempre pensar como coordenar esse debate, como pensar esse debate com os movimentos sociais. Não, de modo nenhum, contra eles, ou, sobretudo, sobre eles. Não, é pensar com eles. Eu acho que esse é um ponto importante
que a educação, né, quem está na educação, tem que ter como meta fundamental, né, que é conversar com os movimentos sociais no sentido de ampliar, de fazer um processo de escuta mútua. A gente tem que aprender, tem que escutar. Né? Por exemplo, o erro do texto da Ilha Schwartz, dentre outros, é o fato de ela achar que as pessoas não vão se identificar com o Beyoncé. Isso não convém, isso é uma coisa que a gente quem não sabe, não se sabe quem é que vai dizer sabe. Isso, né? Assim. O que a gente pode fazer é uma crítica estética a um filme, a gente pode fazer uma crítica estética a um clipe. Isso é ok, é ótimo fazer e façamos, mas tanto melhor quando a gente faz isso, dialogando também com quem é concernido. Eu acho que um dos erros da intelectualidade foi muitas vezes se colocar nesse lugar, de fato, da Torre de Marfim, e achar que pode falar do mundo sem dialogar com o mundo. Essa imagem, inclusive, muito presente na filosofia, que o filósofo é que sai do mundo e volta. Não, o filósofo é que está no mundo e se imiscui com o mundo para poder entendê-lo. Né? Mas essa arrogância da filosofia também, enfim, da intelectualidade um pouco, né? Que eu acho que é isso, é sempre achar que pode falar, né, em nome do outro e que você está numa posição de privilégio. Inclusive, eu acho que essa fala a partir do conhecimento, tem um debate que é mais complexo, que é a questão do pressuposto da experiência para isso, né? Mas há uma fala, eu mandei o texto hoje, por exemplo, de uma crítica estética, né, ao clipe de Beyoncé, Black King, que é uma crítica assim primorosa, de uma qualidade assim de conhecimento de causa, de estético, né, assim um rigor técnico na análise. Então eu acho que pressupõe muito também o conhecimento. Isso que a gente sabe, que eu acho que é um dos riscos também dessa pretensão intelectual, isso indo além do problema identitário, né? É um pouco essa arrogância de se arrogar poder falar sobre tudo, né? Eu acho que quando você direciona sobre aquilo sobre o qual uma pessoa tem competência, né, tem propriedade de falar, evidentemente que a análise muitas vezes não cai em erros, enfim, questões primárias por falta também de conhecimento mesmo, né? Não dá para a gente falar sobre tudo, né? A gente sabe mais sobre algumas coisas do que outras. Então é um pouco... Isso tem a ver com, eu acho que com um outro sentido de lugar de fala, né? O lugar de onde você fala a partir daquilo que também você conhece, né? Como também, propriamente como conhecimento e tudo. E só para dialogar um pouquinho com... não, desculpa, pode falar. Eu ia pegar umas questões aqui, pessoal. Vamos fazer. Eu acho que, e mesmo naquilo que a gente conhece, a gente tem que saber escutar também. Eu acho que é um erro também, a gente que é de filosofia não pode cometer esse erro. Sócrates dizia, só sei que nada sei. O que é que Sócrates queria dizer com isso? Ele queria dizer justamente que a gente está continuamente aprendendo. Então, mesmo naquilo que a gente supostamente domina, a escuta é fundamental. Eu acho que o papel do intelectual é, sobretudo, de escutar. Eu acho que escutar permite que a gente possa dar uma amplidão ao debate. Então, mesmo que seja algo que a gente domine, teoricamente, a gente tem que estar escutando, porque as coisas mudam, a vida é dinâmica, enfim, a arte, especialmente, é super complexa, e a gente vai estar sempre se deparando com o novo, por mais que a gente estude certo assunto. Então, acho que é nesse ponto que eu acho que a escuta é fundamental. É por isso que eu insisto no ponto dos intelectuais dialogarem com os movimentos. Não falar sobre, nem falar pelo, mas é falar com. Ou seja, está nesse diálogo com os movimentos, que eu acho que é central. É saber ouvir, né, as demandas que estão vindo. Isso é uma coisa que a Nancy Fraser insiste muito, né? Saber ouvir aquilo que já é colocado como demanda, né? Então, assim, não sendo intelectual que de cima para baixo diz o que é legítimo ou não nas demandas, o que é que... se as pessoas vão se reconhecer ou não. Imagina a figura que você se coloca quando você pressupõe saber como as pessoas vão se reconhecer naquilo, né? Então, assim, vamos ouvir, pergunta às pessoas e vamos ver o que é que elas acham, né? Então, esse lugar eu falo um pouco dessa questão do filósofo, intelectual, como alguém que também escuta, né? Eu acho que é absolutamente fundamental para não cair nesse tipo de pretensão, né? De arrogância. Teve algumas questões aqui, alguns comentários que eu achei interessante. Por exemplo, o Miguel fala aqui, né? Se essa política do cancelamento ela flerta com o autoritarismo e é triste ver progressistas entrarem nessa. Serão progressistas mesmo? Eu acho que é isso que é um pouco paradoxo, né? Que muitas vezes tem unido ultradireita, né? E onde é explicitamente assim, é baseado no discurso de ódio, ou seja, no discurso de silenciamento, evidentemente, um tipo de cancelamento rigoroso daquele que pensa diferente, né? Então, qualquer um que é diferente, se você tem
uma forma de exclusão, né, inclusive de punição. Mas o sentido do paradoxo, me parece, é justamente quando essa lógica entra num campo que se coloca como progressista, né? Então, eu acho que há um tipo de régua também de resquício autoritário, né? Quando você, a partir da sua visão de mundo, você dita, né, aquilo que deve ser e aquilo que também o outro pensar. Então, acaba quem perde com isso é o próprio pluralismo, né? Aquilo que está pressuposto naquilo que se espera de um debate progressista, ou seja, de inclusão de visões diferentes de mundo, né? Excelente, muito boa. Essa questão acho que é importante, é excelente mesmo, assim, brilhante, porque eu acho que é claro que é um risco de redes sociais progressistas embarcarem no discurso ódio como uma reação ao sofrimento histórico, né, que acontece, enfim, é normal também, é compreensível que essas pessoas que foram sempre canceladas, né, para usar o termo, que elas reajam a esse cancelamento da forma como podem, né? O que não dá para igualar com o outro lado, porque o lado conservador ele é deliberadamente, como você colocou muito bem, pautado no ódio. Ou seja, é uma política que tem como fim destruir, esmagar a diferença, ao passo que no progressista você vai ter pessoas que estão historicamente, diríamos assim, prejudicadas e que vão reagir como podem. Daí a importância da educação. Paulo Freire tem uma frase que eu acho brilhante, que ele diz assim, o sonho do oprimido é ser opressor, caso não haja educação. Né? Tu que estuda Hegel, né? Sabe muito bem a direita do seu escravo, que Butler recupera. Então, o próprio Marx tem clareza disso. Para Marx, o proletariado não vai ter consciência brotando espontaneamente, não. O próprio Marx, já no Capital, trabalhava com a concepção que você vai ter classes não médias como a gente tem hoje, mas a classe média como aquele cara que é o gerente da empresa, etc. Então, é óbvio que não está dado o destino da opressão. O destino da opressão pode ser reativo, que é legítimo e compreensível dentro do contexto da opressão, mas ele também pode ser uma reação revolucionária, no sentido de que você passa agora a fazer uma política que constrói um caminho próprio e não apenas reage àquilo que está ali oprimindo. É uma política que vai ser agora, sim, de fato, construída a partir de um esteio educacional que faz com que a gente reflita modos de agir e de reagir que não sejam propriamente apenas calcados em sentimentos que são importantes, mas que não podem, diríamos assim, condensarem neles a política de forma total, como, por exemplo, a raiva. Ou seja, é claro que a gente não vai eliminar a raiva da política. A raiva é fundamental. O que a gente não pode é circunscrever toda a ação política a um único afeto, que seria a raiva. Então, acho que isso passa fortemente pela educação. Ou seja, é a educação que vai nos dar essa base, né? E essa educação também precisa de condições materiais. Porque mesmo pessoas mais tranquilas, né, equilibradas falando, né, que conseguem articular bem as questões, elas têm uma série de privilégios por trás que permitem elas fazerem isso, né? Muitas pessoas fazem terapia, análise, estudam em escolas boas, não tiveram dificuldades materiais, é óbvio que essas pessoas elas vão ter mais facilidade de se colocar de forma não calcar apenas a raiva. Mesmo assim, existem pessoas com todos os privilégios que vão achar que não tem suficientemente privilégios, que se autorizam a falar de forma estritamente raivosa, para destruir os outros, etc. Mas eu acho que do ponto de vista da educação, como estrutura educacional, pensando na educação agora como de uma maneira também estrutural, é pela educação que a gente vai poder fazer que as pessoas pensem, reflitam e ajam com raiva, mas não apenas pela raiva. Nucleando também outros afetos que são humanos também, que são capazes de serem cultivados desde que a gente tenha uma educação progressista de fato. Eu acho que esse elemento do afeto, da raiva, do ressentimento, né, ele é muitas vezes compreensível, né, como reação. Né? Eu acho isso, ele indica algo, ele indica um problema. A grande questão, acho que como você tem colocado, é ver o que fazer com essa raiva, né? Até de utilizar de uma maneira mais estratégica, mais pragmática, né? Ou seja, de poder reagir a essas formas históricas de opressão, né? De uma maneira que traga resultados, que seja estratégico. Né? Isso até lembra um pouco o que Marcos aqui colocou, né? Nosso colega Marcos Silva, Yoga na Federal, sigam o Yoga na Federal para poder transcender em alguns momentos, né, outras formas que é possível de transcender a raiva na existência. Né? E aí ele pergunta uma questão que eu acho que ele tem focado muito, né, de um uso mais inteligente das redes sociais. Né? Como é que a gente poderia utilizar as redes sociais de maneira mais inteligente para mobilizar e incentivar a colaboração? Eu acho que
Ou seja, qual seria esse processo meio catártico, né, de transformação dessa raiva que é legítima, né, que é compreensiva, o ressentimento. A Butler vem trabalhando também isso, né? Ela indica algo como termômetro, mas você tem que transformar aquilo numa forma produtiva, né, de trabalhar, de elaborar aquele afeto. Né? E como é que você vê isso na lógica das redes sociais hoje? Eu acho que o desafio é fazer, diríamos, um debate cada vez mais coletivo. Eu acho que o desafio é tornar as redes sociais mais coletivas e menos individualistas. Ou seja, o desafio é a gente dar essa dimensão pública do debate, ou seja, dialogar com os movimentos sociais estarem presentes nas redes sociais como movimento, não como pessoas individualmente, mas como coletivo, né? Agora eu vou ter que fazer autopropaganda agora da gente, porque a ideia de você ter um coletivo como nós, por exemplo, é a ideia de que você pode agora trazer várias pessoas para o debate público, inclusive os movimentos sociais, né? Trazer eles de dialogar, né? De dialogar e de aprender e de escutar. Então, eu acho que é importante que a gente saia desse registro da individualidade e aposte nos coletivos. Eu acho que esse é o desafio. Né? Ou seja, eu, de fato, dialogar com as pessoas que estão à frente dos movimentos sociais, né? Que estão lá, né, na linha de frente da batalha dos movimentos sociais, que estão ultra mega disponíveis para dialogar também. Ou seja, é dar voz e, ao mesmo tempo, alimentar a voz e aprender com essas vozes que estão dispostas a dialogar, que são muitas. Eu acho que é um momento, é uma coisa importante pensar que as redes sociais elas têm esse elemento dos indivíduos, individualmente. Isso não tem como a gente controlar. Tem até robô em redes sociais. Você tem robô que vai lá e posta, etc. Isso é incontrolável. Não, da maneira como as redes sociais estão estruturadas, que eu acho que isso é questionável, tá? Mas como está estruturado é incontrolável. Então, como a gente lida com esse descontrole das redes sociais? Apostando na dimensão mais coletiva. Então, valorizando coletivos, né? Valorizando posições que não representam apenas o indivíduo, mas que representam instituições, que representam movimentos sociais, né? Que representam organizações sociais que estão aí na esfera pública para dialogar e para ampliar, inclusive, as instituições. Eu acho que o desafio é, portanto, coletivizar as redes sociais. Eu acho que esse é um ponto importante. Uhum. E como é que fica a identidade, né, no meio disso tudo? Eu acho que o grande nó aí na pauta progressista é muito vinculado, né, a um tipo também de pauta identitária, né, que move muito essa lógica do cancelamento. Como é que você... O caso da Lilia Chuvates seria um exemplo disso, né, mas enfim, você pensando, evidentemente, que ali há um problema que eu acho que pode transcender, eu acho no teu comentário ao vídeo, você sequer entra nessa questão, né? Assim, eu acho que, ou seja, é um problema. Vamos discutir quais são os argumentos, qual é o teor, o que é que está em jogo ali, né? E eu acho que muitas vezes a lógica da lacração, né, e das suas relações, né, ali do cancelamento ou do passapano, ou seja, de só pensar nesses extremos, acaba empobrecendo o próprio debate, né? Um debate muitas vezes feito por argumentos, e eu acho que isso se perdeu muito quando você usa isso. Talvez é incrível como aquele programa da CNN, né? O grande debate é qualquer coisa menos debate. E ele reproduz o que há de pior nas redes sociais, né? Que é esse tipo de lógica, enfim, que interdita, né, o debate. Então ele não possibilita E aí o Miguel aqui colocou, né, assim, se há a possibilidade de pensar uma forma de união entre necessidades compartilhadas como os coletivos. E aí eu acho que como seria ligar isso com o problema da identidade? Entende? Assim, por um lado você tem algo compartilhado no debate que surge da questão da identidade, enfim, o próprio Honneth, ou que estava em jogo na década de 70, né? Ele tenta trazer isso. Olha, existe um problema compartilhado que é identitário. Mas eu percebo que isso tem hoje ou causado esse tipo, né, digamos, de consequência, de desdobramento na lógica das redes sociais, ou tem incorporado outras dimensões, como no debate da interseccionalidade, né? Então, voltando muito forte a dimensão também material, econômica, a dimensão social nisso. Como é que você vê isso que está em jogo hoje na lógica das redes, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que as questões identitárias elas são incontornáveis. Em outras palavras, não podemos fazer política pública, debate progressista, sem levar em consideração as questões identitárias. Elas são centrais. As experiências socialistas, elas não acabaram com os problemas identitários, ou seja, mesmo as experiências socialistas que nós tivemos, foram experiências que tinham
xenofobia também, mas tinha também misoginia, tinha também perseguição a homossexuais, tinha racismo, né? Isso, enfim, está documentado, não vou agora caso a caso. Então, a gente entendeu que as questões identitárias são incontornáveis e, mais gravemente, a gente entendeu também que elas são pautas de esquerda. Porque, teoricamente, os liberais deveriam estar preocupados com as questões identitárias. Os liberais deveriam estar preocupados com os direitos individuais, né? Mas, enfim, parece que a grande preocupação é com a economia. Com a economia sendo livre, está tudo resolvido. E a gente sabe que não está. Nem sendo livre, nem sendo controlada. Os problemas depende do que é liberal aí, né? Talvez a forma Frankenstein de como... Mas, do Brasil, né? Porque mas, você assim, pensa em liberalismo político, não dá, não pode ser assim, né? Exato. Mas então, o desafio eu acho que no plano progressista primeiro, aceitar que isso é um tema incontornável. Acho que o primeiro ponto é aceitar. Segundo, diante dessa aceitação, o que a gente tem que fazer, aí você colocou muito bem, que é justamente pensar na dimensão de interseccionalidade, ou seja, descobrimos aquilo que nos divide, aquilo que nos torna diferentes. Isso é fundamental e deve ser respeitado. O desafio agora é o quê? A partir desse reconhecimento de cada singularidade, de cada particularidade que nos compõe, como a gente agora se organiza sabendo que política é fazer pontos. Política não é tornar as pessoas iguais, mas é fazer pontos. E você, para fazer pontos, você tem que, de alguma forma, achar elementos em comum. E existem elementos em comum, né? Então, acho que o desafio é esse. A questão de classe, material, é um elemento significativo. É um elemento importantíssimo, né? E é um elemento que eu diria que é decisivo para uma parte das pessoas que compõem a classe trabalhadora. Então, é um problema que eu acho que é central, é o problema, por exemplo, de classe. As questões materiais são decisivas ainda na vida humana, são decisivas. Então, eu acho que o desafio também é a gente quebrar com essa lógica do empreendedorismo, do autoempreendimento, né, do make yourself, né? Pensar que isso é um problema para qualquer condição social, para evitar que você faça um movimento social com vistas apenas a favorecer certas questões e não pensar na totalidade. Eu não sei se é verdade, mas eu soube que Tammy Gretchen estava para se candidatar a São Paulo pelo partido Bolsonaro. Eu não sei se é verdade, né? Mas assim, a gente não pode... Esse é um exemplo interessante da Tammy, só que você falou isso, porque eu estava justamente agora acompanhando uma live da Tammy ontem com o Caio Braz, que é um colega meu daqui de Recife há muito tempo, né? E é interessante, porque aí veio à tona isso aí, e Caio pergunta que ela vai se candidatar pelo PL, ele disse, olha, mas o PL justamente tem essas pautas conservadoras, então como é que você acha justamente do movimento LGBTQI+, que apoiou você e tal, também na polêmica com a Natura, semana passada, e por que você então está se ligando a um partido que tem mais essa aproximação com o Bolsonaro, etc. E eu achei muito complexo, assim, interessante, porque também disse, olha, o movimento de LGBTQ não é só o que me apoiou. Muitos deles me perseguem continuamente, me chamam de machista, não sei o que. Isso é a própria Tammy falando, né? E eu fiquei pensando assim, que aí depois, Caio inclusive depois postou, disse, tá vendo, mas esse foi o movimento que de fato apoiou o Tammy. O que eu acho também complexo nesse debate é que, sim, que Tammy falou, né? E aí depois Caio Tammy trouxe isso, depois Caio replicou, né? Dizendo o seguinte, mas o movimento foi o que de fato apoiou. Mas eu acho que se perde também essa complexidade e pluralidade interna também às identidades. Ou seja, eu acho que tanto ele, Tammy, como o Caio, tem razão em algum modo quando estão trazendo à tona uma complexidade que dentro mesmo dos movimentos há uma disputa, né? Há uma divergência de pensamento, de visão de mundo, e eu acho que isso embaralha muito mais a lógica do cancelamento nas redes sociais, porque não é um grupo, não são, porque dentro há disputas e divergências porque as pessoas pensam diferente, né? Não é um bloco homogêneo, digamos assim, que se comporta... a própria lógica do cancelamento ele vai agregando, né? Vai trazendo para si, mas há um tipo de disputa interna que um vai cancelando o outro, né? É uma lógica um pouco complexa nesse sentido. Não sei. Excelente, de fato, esse é um problema, mas essa é uma questão que eu acho importante, né? Eu acho que eu lembro que eu fiz um post, né? A gente discutiu isso, né? Que não dá para ser antifascista sem ser antirracista, antissexista e anticlassista, né? Eu colocava isso e eu tento a pensar que é por aí ainda, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar em termos que conectam. Eu não vou agora cancelar Tammy Gretchen, né? Porque ele resolveu apoiar
partido de Bolsonaro, né? Se filial do partido de Bolsonaro. Não é de Bolsonaro, mas é como se fosse, né? Bom, a gente não tem o poder aqui de julgar indivíduos, né? Isso não me cabe, não tem esse poder, eu acho que não deveria faltar nossas ações. Por isso seria uma contradição que eu estou discutindo, que é do ponto de vista da estrutura, né? Mas o interessante é perceber por que as estruturas permitem, né, esse tipo de contradição. Porque você não tem como convencer que o partido Bolsonaro, que apoia Bolsonaro no caso, é um partido fortemente misógino. Claramente misógino, claramente sexista, né, racista. Né? O próprio Bolsonaro fez comentários gordofóbicos com a outra pessoa do partido dele, que era da Joyce, né, lá do PL. Então, são comentários assim, desprezíveis. E se você está num lugar desse, de oprimido, no caso, ele também está nesse lugar oprimido por ter sido cancelado pela direita, e ao mesmo tempo incorpora um partido de direita, isso é uma contradição grave. Mas isso é uma contradição grave que nos diz o quê? A importância, novamente, da educação para que o filho oprimido não seja o seu opressor. Não é só uma questão de opção, assim, não optei por estar no PL. Isso revela muita coisa, mas é algo muito grave. É muito grave. Mas eu acho... Sim. Está na Fundação Palmares dizendo que racismo não existe. Então, isso alguma coisa deu errado. O cara assumir o discurso opressor nesse nível, dizer que sequer existe o racismo, ou que vai dar selo antirracista para instituições, alguma coisa deu errado. Né? O próprio pai dele diz isso, né? Aí tem uma questão até psicanalítica que deve ter no meio, né? Mas o fato é que ele coloca-se como um negro racista. Então, é claro que isso é contradição. Isso não é uma opção no sentido que eu estou sendo deliberadamente, diríamos, racista, no sentido de que eu acho que isso é o correto. É uma falta, eu diria até, de compreensão do próprio fenômeno do racismo, que também pode acometer pessoas negras. A pessoa que é negra não está, por ser negra, destinada a ser antirracista. Ela está destinada a sofrer e ser vítima, mas não necessariamente antirracista. E aí que a educação entra, né? Maravilha, estou vendo aqui que o nosso cru daqui a pouco vai cair, né, a live. Temos um time aqui, né, no Instagram, um limite temporal. Mas... Oi? Tu pode concluir, então, de repente, né? Ir concluindo. Não, maravilha. Eu acho que, enfim, a conversa vai longe, né, Érico? A gente tem muitas faces aí do debate. Enfim, eu acho que a gente tem procurado refletir, né, trazer esses temas, principalmente a partir eu diria, de uma tensão, né, entre uma razão de ser, ou seja, de um sintoma e aquilo que está por trás e que aponta para algo importante, né, nas práticas sociais, nas lógicas estruturais, nas deficiências das instituições de justiça, né, e, por outro lado, também esse tipo do que é que os desdobramento que pode assumir também formas que impedem o debate, né, que assumem caráteres autoritários. Então, eu acho que essa tensão, ou seja, eu diria talvez não cancelar logo o cancelamento, né? Mas tentar talvez entender o que é que está por trás daquilo, mas também perceber os paradoxos e as contradições internos às próprias práticas de cancelamento. Né? E aí eu acho que você guiou muito pela questão da educação, que eu acho, ou seja, essa possibilidade que todos nós temos de aprender, né, de rever nossos conceitos. E quando a gente ouve as críticas, eu acho que a gente se coloca numa posição mais humilde, né? menos arrogante, de que a gente também pode errar, né? E, enfim, que bom, né, que a gente pode errar e reconhecer. Eu realmente penso essa ideia de perfeição, que vai desde o cidadão de bem até aquele que se arroga, né, como alguém perfeito e incólume, né, ao erro, eu acho, enfim, sempre um risco muito grande. Né? Beleza. Então, obrigado. Valeu, aí, maravilha de conversa, e a gente continua esse debate. Valeu, grava aí, valeu. Valeu. Tchau.